Saúdo aos presentes e aqueles também que estarão assistindo aqui a gravação pelo YouTube. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? Hoje vocês iriam meditar o tema Livres para Amar, mas houve uma permuta entre mim e a presbítera Fátima, ela teve um problema pessoal e pediu para a gente permutar. A gente vai para o final da Epístola de Gálatas. Nós vamos meditar hoje livres para glorificar. E o livres para amar, vocês vão ver na terça-feira seguinte, na próxima terça, tá? Então, hoje, a gente vai meditar um pouco esse livres para glorificar. Uma pergunta que eu já faço aqui é, o que é que nós podemos fazer que de fato glorifica a Deus, né? Que liberdade é essa que a gente precisa ter, que de fato agrada ao coração de Deus? E eu espero que esse trecho final, que vai no capítulo 6, nós vamos meditar, mas a partir do verso 11. A partir do verso 11 até o final, a gente vai meditar esse trecho, para a gente saber o que é que a palavra nos diz, como a gente pode glorificar mais a Deus de uma forma, né, que Deus recebe de modo assim intenso, né, e que alegra muito o coração do nosso Senhor. E o tema de hoje já vem sendo falado, hein, gente, desde o início do culto, viu? Deus já usou aqui a nossa serva, no momento das ofertas, para falar que o que importa é um coração sem trevas, né? Se tiver assim, a oferta o Senhor não recebe, né? Então o Senhor já está falando sobre o tema de hoje, viu? Então, vão aí juntando todas essas peças para saber o que o Senhor tem para falar para nós hoje. Então, vamos abrir Gálatas, capítulo 6, verso 11. Vamos fazer essa leitura de pé, são poucos versículos. Gálatas, capítulo 6, Gálatas depois de 2 Coríntios, né? Capítulo 6, verso 11. E diz assim o texto, a minha versão aqui tem um título chamado Paulo gloria-se na cruz de Cristo, né? Diz assim, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos sentar? Podemos sentar já? Então, livre para glorificar, né? O que nós podemos fazer que de fato glorifica o nosso Deus? E eu gostaria de a gente ir passo a passo. Vamos fazer assim tentar fazer uma ministração expositiva, verso a verso, a partir do verso número 11, né? Você acompanha na sua Bíblia aí o verso número 11, nós vamos começar aí, nesse ponto.
Mas o que de fato agrada ao coração de Deus? A gente vai ver algumas coisas que parecem que Paulo está repetindo o que a gente tem meditado em outras terças-feiras atrás, tá? Porque no final do capítulo, essa carta como um todo, ela traz uma mensagem, um alerta para os Gálatas acerca dos falsos mestres. E ele mais uma vez vem falar sobre isso aqui no finalzinho do último capítulo. Mas tem coisas assim surpreendentes que Paulo vem falar ainda. Paulo continua falando e traz uma riqueza ainda de coisas para que a gente possa refletir, possa guardar, possa usar isso hoje. Ainda hoje nós precisamos dessas orientações de Paulo. Porque todos os dias a gente está ainda mais cercado de falsos mestres. Porque a internet virou um local onde todo mundo atua. E sempre tem alguém trazendo uma coisa nova que de repente aquele que não está ciente, né, de toda a palavra de Deus pode cair numa mensagem, achar interessante e até usa isso para criticar alguém que está genuinamente pregando a palavra de Deus, irmãos. Acontece às vezes, né? O meu pastor não é como aquele fulano de tal, e às vezes está mencionando uma pessoa que não está agradando a Deus, viu? A gente tem que ter realmente muito cuidado com a quantidade de falsos mestres que estão nos cercando hoje. E a cada dia a gente se dá conta de pessoas que a gente tinha uma certa admiração, que caíram em pecados, né, grandes, e estão dando mau testemunho na internet. A gente se depara com muitas situações desse tipo, e isso sirva para a gente estar atento, né? Tenha cuidado, diz a palavra, né? Tenha cuidado, aquele que está de pé, não é isso? Para que não caia. Mas, até o capítulo 5, depois que Paulo falou da mensagem do Evangelho, que Paulo frisou que nenhuma outra mensagem além dessa poderia ser pregada. Lembra no capítulo 1, lá atrás, né? Então, depois que ele falou da mensagem do Evangelho e chamou as pessoas a praticar mais esse Evangelho, e ele persuadiu os cristãos dos Gálatas a agir de acordo com isso e não começarem a ouvir, né, os judaizantes, aqueles que vinham com ideias ainda acerca da lei, acerca de práticas que verdadeiramente não agradavam a Deus, não fariam diferença alguma no plano de salvação. Então, ele vai concluir essa epístola ainda falando desse assunto, para vocês terem uma ideia o quanto isso preocupava Paulo, e também deve ser um assunto para a gente ficar preocupado ainda hoje. Então, ele tinha um interesse em restaurar essas impressões negativas que os falsos mestres haviam colocado na mente deles, né? Ele não poderia concluir essa epístola sem ainda, mais uma vez, certo? Ele apresentar e mostrar o verdadeiro caráter desses falsos mestres. Que informações Paulo nos dá, que nos ajuda a identificar melhor os falsos mestres? Paulo vai dizer várias coisas aqui, para a gente perceber e usar, para justamente ainda hoje, identificar esses que estão pregando um evangelho, né, amaldiçoado, né? Então, Paulo vai falar sobre o comportamento deles e o temperamento deles. Duas coisas importantes para a gente observar: comportamento e temperamento. Que são duas coisas que, a depender, né, de como procedemos, nós podemos estar bem longe de um coração piedoso, sabe? Se os Gálatas comparassem a atitude de Paulo, que eles haviam conhecido, com as atitudes dessas pessoas, eles iam perceber grandes diferenças. Ou então ou parece que eles não refletiram sobre isso, né? Bem, né? Então, o fato é que eles começaram a se afastar da essência do Evangelho, que é Jesus Cristo crucificado. Crucificado por nós, para a nossa salvação, né?
Então vamos começar no verso 11. O verso parece tão simples. Ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Era costumeiro de Paulo escrever as suas cartas com a ajuda de um escriba, um escrivão, alguém com o qual ele falava e essa pessoa transcrevia o que ele falava. Mas Paulo está dizendo que essa carta é um pouco diferente. Ao dizer isso, ele está demonstrando um apreço maior ainda em enviar essa mensagem. Eu mesmo fiz questão de não só, transmitir as minhas preocupações, meus alertas para vocês, mas eu mesmo quis escrever esta carta. Quantos de nós valoriza exatamente aqueles líderes que estão, colocando a sua mão, os seus pés naquilo que nos abençoa, né? Ou é aquele que sempre tem um monte de serviçais que ele só vai dizer faça isso, faça aquilo, né? Isso é um momento para a gente pensar sobre isso, né? O quanto aqueles verdadeiros líderes são aqueles que estão, botando a mão na massa mesmo, por nós, né? Então, muitas vezes valorizamos alguém que de repente nem tem assim um apreço tão grande por nós, como tem aqueles nossos líderes que talvez estejam bem próximos da gente, né? Então é algo para a gente refletir, o fato dele ter registrado isso aqui, né? De ter escrevido ele mesmo esta carta, com letras grandes, como quem dá um alerta, como quem escreve em caixa alta, sabe? Nós sabemos que quando alguém escreve em caixa alta, né, dizem que é como que a gente estivesse gritando a mensagem, né? Assim, hoje na internet a gente meio que encara dessa forma. Você coloca tudo em letras maiúsculas, em caixa alta, meio que você está dando, parece estar gritando a mensagem. Mas Paulo está dizendo que está escrevendo essa carta desta maneira. Então, ele não fez isso, demonstrava o seu carinho, o seu apreço, né? E aí no verso 12, logo em seguida, ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne, uma outra expressão para esse início do verso 12, aqueles que vivem muito de aparência. A carne tem muito a ver também com superficialidade, com aparência, com máscara, né? Não tem a ver com o real sentimento, aquilo que realmente está lá no fundo do seu coração. E Paulo já nos traz um primeiro alerta: cuidado com esses que vivem na superficialidade, só de aparências. Vocês, de imediato, não vem à mente algumas passagens de Jesus Cristo sobre isso, falando sobre isso? Quando ele falou da gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? Lembram-se disso? Ele disse que a gente não precisava se preocupar com vestir-se, né? Porque diz que Deus, Ele pode nos vestir muito bem e muito acima, certo? Da forma que a gente conhece de como nós nos vestimos hoje. Porque ele disse que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um dos lírios que o Deus vestiu. Deus vestiu os lírios, ou seja, a aparência do homem, a aparência superficial, a forma de se vestir de Salomão, que poderia ser algo belíssimo, né? Que encantava as pessoas, não chegava nem perto da maneira como Deus pode nos vestir. Então, aquilo que vem de Deus, mesmo se tratando de aparência, é muito superior, né, à aparência dos homens. Mas esse texto nos faz lembrar que, qualquer que seja a nossa atitude, se tem a ver com aparência, saiba que a gente está sujeito a cair na fé. Saiba que a gente está sujeito a naufragar na fé, se a gente estiver colocando a aparência acima daquilo que de fato agrada a Deus.
a gente não vai estar acrescentando coisa nenhuma à nossa caminhada, se a gente colocar a aparência em primeiro lugar. Mas Paulo estava alertando eles, eles colocam a aparência em primeiro lugar. A ostentação da carne. Eles queriam ser vistos, eles queriam ser reconhecidos. Como quem diz assim, olha, a maioria são os que nós orientamos para se circuncidar. A maioria são dos circuncidados. Para dizer assim, nós fizemos um trabalho, né? Isso não vale só para os líderes, irmãos, sabe? Também vale para nossas atitudes, né? Por exemplo, quando a Bíblia diz que é um privilégio, nós somos meio que comissionados a anunciar o Evangelho, né? E ganhar almas para Jesus, mas de vez em quando pode ser que isso meio que, né? Eleve o nosso ego, né? Dizer, quantas almas eu trouxe para Jesus aqui, né? Ainda que seja uma coisa boa, que agrada ao Senhor, talvez isso seja usado como ego também, né? E aqueles homens estavam fazendo coisas desse tipo. Quantos nós convencemos dos judeus a entrarem para o nosso meio cristão? Porque esses falsos mestres se diziam cristãos, irmãos, viu? Eles eram cristãos, estavam dentro da igreja, só que eles não estavam pregando o Jesus Cristo crucificado. Ele disse que para participar a pessoa tinha que circuncidar, tinha que ainda praticar umas coisas como se aquilo fosse necessário para a salvação em Cristo, né? Então a aparência é algo que Paulo já está aqui alertando, né? E além de eles ostentarem na carne, eles constrangiam aqueles que queriam, né, os prosélitos, né, que é o prosélito. Prosélito é aquele que era conquistado. Para os judaizantes, é o estrangeiro, que aderia ao judaísmo, né? Para o cristão, a gente poderia usar até a palavra prosélito para dizer que é aquele, né, que do mundo, né, vem para a igreja, que a gente conquista. Esse é o prosélito, né? Então, meio que estavam disputando quem conquistava mais, né? Mas eles conquistavam desvirtuando o evangelho. Paulo vai falar coisas bem sérias mais na frente aqui sobre isso. Então, o verdadeiro caráter desses homens, né? Eles eram laboriosos, eles eram bons no falar, né? Mas esses homens, eles queriam mostrar boa aparência, eles eram zelosos com as coisas exteriores da religião. A circuncisão era coisa exterior da religião, né? Assim como muitas práticas dos fariseus e saduceus que Jesus Cristo também criticou, né? Como ele tinha que lavar as mãos, que aquilo era um pecado muito sério, né? Quando o coração deles estava mais sujo ainda, né? Por dentro, né? Aí Jesus disse que eles tinham que limpar primeiro por dentro, para todo a parte de fora ficaria limpa também. Eles buscavam observar os ritos da lei cerimonial e obrigar os outros a observá-los. Além de... Isso me lembra também de uma crítica que Jesus fez, que os fariseus, eles faziam todo o possível para ganhar um prosélito, mas também eles faziam com que eles fossem mais... digamos assim, ele falava assim... Que eles estavam conduzindo essas pessoas para o inferno, né? Com muito mais força do que eles traziam para dentro do judaísmo, pela atitude deles de ensinar as coisas erradas. Então ele estava contaminando a fé das pessoas. Ou seja, a força com que eles traziam eles para dentro do judaísmo era muito maior a outra força de conduzi-los eles ao inferno. Isso quer dizer que eles tinham pouca ou nenhuma consideração pela piedade. Jesus falou que os homens faziam questão de pagar o dízimo do cominho, né? Mas
eles eram incapazes de transmitir misericórdia. Então faltava piedade no coração deles. E é porque ele já vai, aqui a gente já pode adiantar algo do verso seguinte, que ele diz que nem eles mesmos, certo? Cumpriam a lei. Eles pressionavam as pessoas para cumprir os ritos religiosos, mas nem eles mesmos o faziam. Como quem diz assim, o que eles falavam não era condizente com o que eles praticavam. É importante que a gente veja nos nossos líderes sempre essas duas coisas, irmãos. E os crentes cabem estar observando também o nosso proceder à luz da palavra de Deus. Se aquilo que nós pregamos é aquilo que nós vivemos. Esse é uma responsabilidade enorme daqueles que ministram a palavra, né? Porque devemos, de fato, viver a vida condizente com a palavra que nós temos pregado. Porque se aquele que prega a palavra, né, mas grita com a sua esposa dentro de casa, e aquele que o filho prefere o pai da igreja do que o pai que vive dentro de casa, né? Isso é um sinal de que há uma coisa totalmente diferente entre pregação da palavra e aquilo que se vive, né? Nós somos chamados a viver a palavra. E devemos estar sempre em contrição diante de Deus, um motivo para chorar mais diante de Deus, se o nosso viver não está tão coerente assim com a palavra de Deus. Né? A piedade está em também a gente estar sondando o nosso coração o tempo inteiro acerca dessas coisas. Né? Até que ponto as nossas orações, alguém aqui e acolá disse que as nossas orações não há mais choro, pode ser que a gente tenha esquecido de sondar o quão piedoso está o nosso coração. Porque se a gente perceber que ele não está tão piedoso assim, a gente vai ter motivo sim para chorar. Né? Corações orgulhosos, vaidosos, esses líderes falsos mestres. Eram carnais. Eles não desejavam nada além da boa aparência. E eles se contentavam com essa religião superficial. E se manter na boa aparência. Às vezes eu penso que em algumas igrejas parece que o ensino, o mau ensino, as más atitudes, parecem contaminar de fato a igreja. A ponto de a prática dos líderes com péssimo testemunho, parece que são repetidas naqueles que sucedem a eles. E muitas vezes a gente vê igrejas com muitos vícios, porque se há tantos vícios que já ocorrem há muito tempo, é sinal de que os líderes estão transmitindo isso à geração seguinte. Ao invés da geração estar sempre confrontando aquilo que se prega com a palavra de Deus, e sempre questionando humildemente, está certo isso? Porque eu tenho visto coisas assim, e a palavra diz outra coisa. De vez em quando a gente tem que estar questionando, né? Aqueles que ministram a palavra, mas questionem de forma humilde, né? Às vezes a gente percebe algo e de repente não é exatamente aquilo. E os nossos líderes são capazes de nos esclarecer também, né? Existe uma caminhada de aprendizado, irmãos. A caminhada de aprendizado requer uma vontade de aprender, e não só uma vontade de criticar, né? É muito fácil de repente você parar o pastor, o líder, o presbítero no corredor, por exemplo, e dizer que, né, alguma coisa ele está discordando, né? Isso é uma maneira de fazer. Outra maneira é você suscitar uma dúvida, que demonstra interesse de aprender. E você não vai deixar de estar confrontando isso a pessoa ao mesmo tempo. Mas muitas vezes, quando fazemos isso com a palavra de Deus, aprendemos muito em relação às nossas relações e às nossas relações de líderes e liderados, né? Ainda há mais no verso 12, mais do que a gente já falou até agora. Eles, na verdade, eram homens que tinham medo de sofrer, porque o verso 12 vai dizer assim:
partir da segunda parte, ele dizia assim, que constrangiam as pessoas somente para não serem perseguidos pela causa de Cristo. Às vezes a mudança de comportamento dos líderes é por conta de algum receio que ele tem, de ser mal visto, de ser perseguido. Né? Na verdade, naquela época, o que aconteceu é que eles tinham medo de serem perseguidos pelos próprios judeus por falarem de Jesus Cristo. Então, meio que, superficialmente, quando eles eram vistos, exigindo as práticas do judaísmo, eles não eram vistos como os cristãos. Ah, esses aí não são dos cristãos não, estão ali circuncidando o pessoal ali, né? Então eles se sentiam bem, não havia nenhuma pressão sobre eles. Isso meio que traz para a gente uma reflexão também hoje, né? Se há algum motivo que porventura a gente tenha para não demonstrar exatamente a nossa fé com as nossas práticas, por algum receio de sermos vistos de forma negativa e sermos criticados por isso, e darmos muito mais atenção à crítica do que ao fato, né, de estarmos fazendo aquilo que Deus agrada, né? Então isso serve de reflexão para nós hoje, esse comportamento que eles tinham. Somente para não serem perseguidos pela cruz de Cristo. Eles estavam mais interessados em si mesmos do que na lei. Imagine só, eles estavam obrigando as pessoas a praticar a lei, mas eles não estavam interessados naquilo não. Estavam interessados em que eles não pudessem sofrer. Eles estavam dispostos a salvar a bagagem mundana deles, para não se preocupar, olha só, com o fato de que eles estavam causando o naufrágio da fé. Porque uma vez que você insiste com algo que não é a essência, você está convencendo aquelas pessoas que aquilo tem importância, quando não tem. Então você está levando muito mais pessoas a naufragar junto com você. E será que há no mercado financeiro, há um fato que é muito, que explica bem essa situação, certo? Sobre o fato de que, se está todo mundo querendo aplicar o dinheiro no lugar, e alguém vê, e todo mundo corre, né? Mas todo mundo vai cair no abismo. Aí eles mostram a situação de um animal, que eu não me lembro mais o nome agora, que muitas vezes eles faziam fila, e o primeiro pulava, mas os que vinham atrás não sabiam que o abismo era muito alto, mas viam que o primeiro tinha pulado. Aí ele pulou, vamos pular também. Aí pulavam todos eles, um atrás do outro, e todos morriam lá embaixo. Porque estava todo mundo pulando, né? Sabe aquela história que a gente viu também na infância, eu vi muito, né? Muitas vezes tem uma multidão correndo. O que é isso aí? Eu não sei não, se está todo mundo, eu também estou indo. Já pensou? Está todo mundo indo, deve ser uma coisa boa. Irmãos, quando tem muita gente, isso não é o Evangelho. O Evangelho diz que o quê? Que a porta é estreita, irmãos. Outro dia uma pessoa chegou para mim, estava recomendando um livro, eu perguntei, por que, e você está recomendando, você leu, não, esse livro aqui, mais de milhões de exemplares foram vendidos. Eu, só por isso? Isso não quer dizer muita coisa. Só porque milhões de cópias estão sendo vendidas, né? O Alcorão também deve estar por aí, pelo mundo se espalhando também, né? Vou só fazer aqui uma... Né? Mas sabemos que ele tem coisas que a palavra de Deus não fala, né? Que foram lá ditas que foram recebidas do alto, né? Então, estavam causando o naufrágio da fé. Eles buscavam principalmente agradar os judeus, conservar a sua reputação entre eles. E aí a gente vai para o versículo 13, que eu já adiantei alguma coisa, que diz assim, que pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Imaginou? Se você tiver dúvida de se aquilo está correto, diz, não, nem as pessoas que estão pedindo para a gente fazer, está fazendo, esse negócio não está certo, né?
De vez em quando o Senhor coloca uma palavra de sabedoria nos filhos, né? Quando o pai pede para fazer uma coisa, mas ele não faz, né? Aí o filho, mas o Senhor não faz, né? A senhora não faz, quer que eu faça? E tem pai que, para encerrar a conversa, faça o que eu digo, né? É assim, né? Mas nós sabemos que o testemunho é que arrasta, não é a fala, né? É o testemunho, é aquilo que você efetivamente pratica, é o que conquista, né? E quando você faz aquilo que você fala, aí que o seu testemunho é algo poderoso, né? Então, eles tinham mais zelo, né, por questões carnais e egoístas. Eles queriam ver os cristãos circuncidados para se gloriarem na vossa carne. Na carne, olha só. Para dizer o quê? Que eles haviam conquistado aquelas pessoas para o seu lado. Não estavam preocupados dele irem para o inferno porque não foram circuncidados. Eles queriam mostrar que eles tinham conquistado aquelas pessoas. Para se gloriar nisso. Se gloriar neles mesmos. Conquistaram os prosélitos, né? Ou seja, levaram a marca na sua carne. Eles são dos nossos, que eles estão marcados, né? Como que diz, né? Parece gado, né? Foi marcado como propriedade, né? Já pensou? E essa maneira, eles fingiam promover a fé cristã, mas na verdade eles eram os maiores inimigos da fé. Eram esses homens. E os Gálatas estavam dando ouvidos, irmãos. Né? Muitas vezes, os pastores que verdadeiramente estão pregando a palavra de Deus, muitas vezes vê pessoas saindo para lugares que eles sabem que eles foram atraídos pelo evangelho falho, falso, né? Imagina a tristeza dos pastores quando eles enxergam isso, né? Pessoas estão saindo do local onde eles são bem alimentados para comer algo que vai fazer mal a eles, né? Isso deve entristecer muitos pastores que verdadeiramente pregam a palavra de Deus. Assim acontecia com o Paulo. Uma coisa interessante sobre o versículo 13 ainda. Na verdade, eles tinham inclinações partidárias. Quando a gente fala de inclinações partidárias, certo? Significa que eles não tinham zelos pela causa, né? Na verdade, mas por motivos pessoais. Isso que quer dizer a palavra partidário? Eram partidários deles mesmos. Eles eram mais adeptos do partidarismo. Quando a gente vê a palavra partidarismo, esse ismo no final, se você for lá no Aurélio, no dicionário, você vai ver que na verdade é um fanatismo. É uma extravagância daquilo que defende o seu grupo. A gente poderia até dar um exemplo aqui, certo? Se existem leis, por exemplo, que punem os crimes, certo? Vamos supor aqui, um exemplo que vem à minha cabeça. Mas se você, no seu pensamento, é daqueles que diz assim, que bandido bom é bandido morto, por exemplo, né? Ao invés de o bandido ser submetido à justiça, ser julgado e ser condenado conforme a lei, você está tendo uma atitude partidarista, uma atitude de fanatismo diante daquilo que deveria ser o correto fazer. O próprio Jesus foi condenado sem um julgamento, e o próprio Nicodemos chegou a defender Jesus diante dos homens da lei, e os homens da lei perguntaram se ele era da Galileia, para defender um galileu, né? Então é preciso estarmos atentos a essa atitude partidarista, e não que está realmente preocupado com a mensagem do Evangelho. Eles queriam ver os cristãos circuncidados para se gloriarem neles mesmos, né? Eles promoviam, eles eram os inimigos da fé,
E eles eram mais destrutivos. E na verdade há uma frase aqui que um teólogo falava, que não tem algo mais destrutivo para o interesse da fé do que o partidarismo, irmãos. É algo que realmente destrói a fé da igreja, é a presença do partidarismo dentro da igreja. Isso é uma coisa que destrói a fé cristã, algo para a gente estar atento. E com os olhos na cruz de Cristo. Viu? Feito isso, aí agora, irmãos, a partir de agora, a gente tem ainda algum tempo, Paulo vai começar a falar de si mesmo. Paulo deu uma série de relatos sobre os falsos mestres, sobre aparência, sobre intenções egoístas, sobre partidarismo. E agora ele vai falar dele mesmo, Paulo, para a gente poder fazer essa comparação daquilo que glorifica de fato a Deus. Aí Paulo vem falar dele, a partir do verso 14. Paulo vem falar do seu temperamento, do seu comportamento, da maneira como declara a sua fé, a sua esperança, a sua alegria. Aí Paulo diz assim, no versículo 14: mas longe de mim, ele diz. Ele mesmo faz uma cobrança para ele mesmo, irmãos, olha só. Né? Imagine que a gente tenha líderes que sempre estão cobrando mais de si mesmo, né? Os verdadeiros líderes são esses, que dizem assim, longe de mim, né? Está se não em gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se gloriava na cruz de Cristo, e se aquela cruz conduzisse ele ao sofrimento, ele se gloriaria nisso. Ele não fugiria não, porque aquilo era que de fato em que ele se gloriava, ele tinha que ser coerente com a sua fé. E se aquilo que lhe trazia alegria, se tiver sofrimento, tudo bem, eu estou, né? Meu Cristo sofreu por mim, eu estou pronto para isso. A cruz de Cristo significava para ele a doutrina, toda a doutrina da salvação. A doutrina do Redentor crucificado. E ele, em vez de se escandalizar na cruz, que seria uma atitude dos judeus, aliás, se escandalizar na cruz, que seria uma atitude dos gentios, né, dos gregos, ou envergonhar-se da cruz, que seria uma atitude dos judeus, não, ele se gloriava nela. Ele rejeitava, né, qualquer coisa que pudesse competir com essa mensagem. Tinha alguma coisa que estava competindo a ponto de obscurecer a mensagem de Cristo. Ele discordava, Paulo, não, isso não. Aí Cristo aqui não faz parte nem da festa mais. Nós estamos numa festa aqui, mas o Cristo não está sendo nem mencionado. Então tem alguma coisa errada. E se a atitude de Paulo era essa, então os gálatas precisavam estar mais atentos. Quando chegasse mais um líder, mais alguém com algum ensino diferente, ele pudesse lembrar das atitudes de Paulo. Que a gente possa lembrar daqueles que estão caminhando na fé, dia a dia na labuta, né, de se doar pela mensagem do Evangelho, a ponto de chegar alguém e falar de outras coisas acessórias, acima da mensagem de Cristo. Né? Então Paulo rejeitava essas coisas. Ele disse que ele estava determinado a pregar o Evangelho da cruz. E era independentemente das provações, ele estava pronto para isso. Ele não somente estava pronto para se submeter, como ele estava pronto para se alegrar nelas. A cruz de Cristo, olha só, uma frase de Martin Henry que diz assim, a cruz de Cristo deve ser a glória principal de um verdadeiro cristão. Não precisamos ter nenhuma outra alegria, sabe? Nem o tempo de fé, como se a gente tivesse tido algum esforço para se manter na fé até hoje, mas somente pelo aquilo que Deus fez por nós. E ele diz mais, né? Ele diz assim, o mundo foi crucificado para mim.
Ou seja, ele havia experimentado uma virtude, irmão. Imagine a gente olhar isso como uma virtude. Uma virtude é algo com que você se identifica, algo que participa tanto de você, que é como se fosse você mesmo. Algo bom, que você gosta de se lembrar, que é o fato de você ter se desapegado do mundo. Rapaz, uma alegria maior de eu saber que eu não me apego mais a nada nesse mundo. Já pensou? Isso é uma virtude. Paulo falava dessa alegria, só de ele saber que ele foi crucificado para o mundo e o mundo para ele. Ao contrário, os falsos mestres eram homens com a índole mundana. Os falsos mestres eram mundanos, irmãos. Paulo era um homem de espírito diferente. Ele tinha se tornado indiferente ao mundo, como alguém que está morto para o mundo. Ele estava morto, era indiferente o mundo para ele. E é uma disposição mental que nós devemos ter. Mas qual é a receita para a gente alcançar o nível de Paulo, irmãos? Como ter esse pensamento que Paulo tinha? Como está a minha mente, né, a nossa mente hoje em relação a isso? Se a gente puder desejar o pensamento que Paulo tinha, essa disposição mental, o homem de Deus vai nos dar uma receitazinha. Ele vai dizer assim: passe a se identificar profundamente com a cruz de Cristo. Comece a se identificar você mesmo profundamente com a cruz. E a cada dia mais, essa virtude, essa alegria que nasce em você de saber que o mundo não interfere mais em você, e ele não faz mais diferença, isso provém de alguém que está caminhando dia a dia e se identificando cada dia mais com a cruz de Cristo. Esse é o caminho. Ele é o caminho, né? Ele falou isso. Mas Paulo está lembrando a gente. Se identifique mais com a cruz de Cristo. Tenha a cruz de Cristo sempre em mente. Do que ele foi capaz de fazer sem clamar pelo poder de Deus para ele tirá-lo dali, mas cumpriu a sua missão até o fim. Nada, ele era Deus, mas ele não se apegou a nada que o pudesse se identificar como Deus no momento em que ele caminhava para a cruz. Nada disso. E o que importa para Deus? O que importa que façamos que realmente glorifica a Deus, né? Naquela época havia uma distinção entre os circuncisos e os incircuncisos, né? Os judeus meio que faziam essa distinção. Mas isso não importava em nada. O versículo 15 vai dizer assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aí aqui o texto está começando a falar para a gente o que de fato glorifica a Deus, irmãos. O que glorifica a Deus é o momento em que essa identificação com a cruz, de fato, nos faz nova criatura. É quando a gente se sente nova criatura que a gente está glorificando mais a Deus. Não tem nada de aparência, não tem nada de como a gente é visto pelas outras pessoas, mas tem tão somente um sentimento de que Deus realmente tem nos transformado e que não somos as mesmas pessoas de antes. E que algumas coisas do mundo que a gente lembra que eram tão ruins, que a gente não gosta nem de pensar de voltar para elas. Isso nos faz também pensar um pouco mais sobre a verdadeira religião. Porque o Paulo está nos instruindo sobre o que consiste e o que não consiste a verdadeira religião. Porque Paulo, ele está trazendo, né, uma nova disposição mental, em que a gente se identifica mais como nova criatura, e não há nenhuma característica exterior que possa ser suficiente para que possa nos recomendar ao Senhor. Quando eu digo nos recomendar, alguma coisa que nos possa levar até perto do Senhor. Nada que é exterior pode nos ajudar. Absolutamente nada.
Só o que pode nos ajudar é um coração verdadeiramente piedoso, pode nos ajudar a se aproximar mais de Deus. Somente isso. Os cristãos devem se preocupar em pôr a ênfase na sua fé onde Deus a colocou. Qual é a ênfase que Deus colocou e sobre a qual a gente deve colocar toda a nossa fé? Naquelas coisas que nos tornam aceitos por Ele. O que é que nos torna aceitos pelo nosso Deus? É toda a nossa fé no Filho amado Jesus Cristo. Não é só a fé porque Ele era um homem bom, o único homem bom que andou na terra. Não é algo desse tipo. É porque Ele deu a vida por nós. Ele nos amou ao ponto de nos dar a vida em nosso lugar pela nossa salvação. Isso é a fé sobre a qual devemos depositar a nossa fé. É nisso que nos faz aceitos pelo Senhor. E Paulo vai concluir aqui, nós já estamos fechando, ele vai, no versículo 16, dizer assim: todos quantos andarem de conformidade com essa regra. Que regra é essa? Do versículo 16, Paulo está se referindo. O evangelho da cruz. Todos que se identificam com essa regra, que não é regra de superficialidade, não é regra de desejos próprios, carnais, mas a regra do evangelho, somente a estes que se identificam com essa regra, a eles paz e misericórdia. A paz que só o Senhor pode dar, e a misericórdia é esse interesse pelo amor gracioso de Deus. Interesse de ter o mesmo amor gracioso de Deus, capaz da gente mesmo ser canal de derramamento de misericórdia para outras pessoas, né? A gente é chamado de derramamento de misericórdia. E isso tem a ver com o quê? Com aqueles que andam de acordo com o Evangelho. Isso é o que Paulo deseja, e é isso que ele diz que está reservado nas Escrituras para nós. Paz e misericórdia. E Paulo vem agora dizer algo com muita autoridade no versículo 17. Ele vem algo e ele fala, e parece que ele diz com muita força, né? Enquanto eles se gloriaram por terem circuncidado as pessoas, Paulo diz que se gloria por ter marcas nele mesmo, as marcas de ter abraçado o Evangelho. Quando ele diz: ninguém mais me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas dele ter sofrido na causa do Evangelho. De ter, sabe, enquanto Paulo está conquistando pessoas para o Evangelho, e nessa atitude de conquistar, é ele que está sofrendo, ele que está ganhando novas marcas. Os judeus estão marcando as pessoas para dizer que eles foram alcançados por eles. Eles não querem sofrimento, eles querem, meio que pela circuncisão, aplicar o sofrimento, né? Enquanto Paulo, ele sofria para ganhar almas para Cristo. Ele meio que fazia a mesma coisa que Jesus fez, né? Meio como imitava Jesus. Sofria para ganhar almas. Essa é uma mensagem muito forte, irmãos, para nós, né? Uma mensagem para a gente tremer mesmo. Até que ponto nós estamos sofrendo para ganhar almas e sofrendo com alegria, né? Paulo disse que ele fazia tudo isso com alegria. Os falsos mestres, eles estavam com medo da perseguição, né? Paulo não tinha a sua vida por preciosa, dizia ele, lá na carta aos Coríntios. Ele não se preocupava pelo fato de estar sofrendo. Então Paulo, ele deixa claro aos Gálatas que as marcas que agradam a Deus são aquelas decorrentes do amor. Essas são as verdadeiras marcas que agradam a Deus. E Paulo encerra, mesmo enviando esta mensagem para os Gálatas, sabendo que eles deram ouvidos aos falsos mestres, ele deixa uma bênção apostólica e chama os Gálatas de irmãos. Eles continuam sendo irmãos, apesar de terem dado ouvidos aos falsos mestres. E eles são irmãos porque ele deseja que o favor de Cristo esteja com eles, e nunca, né?
eles desistam, né, de tão grande favor que foi derramado gratuitamente sobre eles, pela fé que eles demonstraram no começo, quando receberam essa palavra, mas que por alguma situação, eles deram ouvidos a falsos evangelhos. Esta é a mensagem da liberdade que temos para glorificar. Uma vida que reflete a nova criatura transformada pelo Evangelho de Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Nós já estamos no final, o tempo já está aí com 8 minutos para terminar o nosso culto, né? Estamos aqui no final. O pastor teve que ir ali para um aconselhamento, né, urgente. Não está conosco aqui. A gente